Eu sou o professor Jacobi Fernandes e nós estamos gravando alguns vídeos sobre o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Pois muito bem, o artigo 130 da Constituição Federal é que garante aos seus integrantes os direitos e as prerrogativas do Ministério Público Ordinário para os integrantes que atuam dentro do Tribunal de Contas. Eu vou ler esse dispositivo. Artigo 130. Aos membros do Ministério Público junto aos tribunais de contas, aplicam-se as disposições desta seção pertinentes a direitos, vedações e forma de investidura. Ocorre que a questão se tornou polêmica porque no artigo 128 foram definidos os ramos do Ministério Público, os diferentes ramos e carreiras do Ministério Público comum ou ordinário. E não foi colocado lá dentro o Ministério Público que atua junto ao Tribunal de Contas. Isso tem uma explicação histórica que você vê em outro vídeo da nossa playlist, a história do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Pois muito bem, por ter feito a inserção na Constituição Federal logo depois do dispositivo que trata do Ministério Público Comum Ordinário, houve quem pretendesse entender que essa carreira deveria estar dentro do artigo 128 e, portanto, seria um membro do Ministério Público Comum que seria delegado ou uma carreira que atuaria dentro do Tribunal de Contas, atuando de forma diferente e, portanto, duas instituições compondo uma só. Não foi esse o interesse do legislador. Como nós percebemos no vídeo anterior, no vídeo que trata da história do Ministério Público, desde o começo, a atuação do Ministério Público se faz na intimidade estrutural do Tribunal de Contas. Essa foi uma expressão que eu utilizei num artigo, o primeiro artigo escrito sobre esse assunto no Brasil, para explicar adequadamente a instituição. O Ministério Público no Tribunal de Contas faz parte da intimidade estrutural do Tribunal de Contas. Não é outro tipo de intimidade, porque ele tem que preservar a sua atuação e, como está dito desde o século passado, desde 1896, inclusive indo além dos interesses da Fazenda Pública para a proteção dos direitos da sociedade no âmbito do Tribunal de Contas. A questão que surge é exatamente essa. Se o artigo 130 cometeu o deslize de não inserir no artigo 128 essa carreira. Para tratar deste tema, houve uma ação direta de inconstitucionalidade. A ação número 789-1 do Distrito Federal, que inclusive cita um trabalho de nossa autoria, explicando o que é Ministério Público do Tribunal de Contas. Nessa ação direta de inconstitucionalidade, ficou adequadamente definido que o Ministério Público que atua no Tribunal de Contas da União não é o Ministério Público que integra a carreira do artigo 128. Ele tem fisionomia própria. Por que ele tem fisionomia própria? Porque ele trata de matérias específicas, que são contas públicas. Não é matéria criminal, não é matéria de direito civil, contratual, é matéria específica referente ao Tribunal de Contas. E aí vão surgir muitas dúvidas. Até que ponto a integração desse ministério com outro Ministério Público tem que passar pelo Tribunal de Contas ou não? Até que ponto o Ministério Público tem que ter autonomia financeira em relação ao Tribunal de Contas? São temas polêmicos que o Supremo Tribunal Federal volta e meia é chamado a definir o assunto. Na terceira semana de fevereiro, foi publicado no Diário Oficial da União, na quarta semana de fevereiro, foi publicado no Diário Oficial da União o resultado de uma ação direta de inconstitucionalidade, a ação 5.117. E nessa ação, o Supremo Tribunal Federal veio definir novamente alguns aspectos que, a seu critério e a seu juízo, estão delineados a partir da ação direta de inconstitucionalidade 789. Está ficando um pouquinho complexo, mas quem trabalha em direito vai entender bem. Pois muito bem, o que entendeu novamente o Supremo Tribunal Federal? Que o Ministério Público que atua junto ao Tribunal de Contas não é o Ministério Público do artigo 128, mas foi um pouco além. Definiu uma nomenclatura com a qual nós não concordamos. Para nós, são procuradores do Ministério Público que atuam no Tribunal de Contas. Mas o Supremo abreviou e definiu a terminologia procurador de contas.
Procurador de contas se confunde com o procurador da Fazenda, né? Então é preciso que se resguardem as peculiaridades dessa instituição que dão a ele autonomia funcional praticamente absoluta. O seu juízo de valor é exclusivamente de cada um dos seus membros. Pois muito bem, além desse ponto, nessa nova ação direta de inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal veio a definir que essa instituição não tem autonomia financeira. E isso preocupa, porque em alguns estados já existem, já foi dada pela Constituição Estadual autonomia financeira a essa instituição. Portanto, nós entendemos que essa posição do Supremo Tribunal Federal ignora as particularidades de cada um dos estados da federação. O Supremo Tribunal Federal considerou que o modelo a ser adotado pelo Ministério Público dos estados deve ser exatamente o mesmo que é adotado no âmbito do Tribunal de Contas da União. Não tem autonomia financeira. Seus membros não podem ser ordenadores de despesas. Esse aspecto é polêmico e nós achamos que é possível uma revisão através de uma emenda à Constituição para preservar a história daqueles que construíram e delinearam a sua instituição há mais de 50, 80 anos, de modo diferente do que foi definido pelo Constituinte de 88 para o Tribunal de Contas da União. Pois muito bem, aguarde essa polêmica e na descrição desse vídeo você vai encontrar, então, as duas ações diretas de inconstitucionalidade que nós citamos aqui, a 789 e a 5.117. Estão na descrição desse vídeo.